Fala, massa atleticana, chegando agora com muita informação do nosso galão. Temos esse corte aqui do programa Donos da Bola pra gente dar uma conferida e analisar a imprensa esportiva trazendo as últimas informações do mercado atleticano, meus amigos. Renan Lodge é a bola da vez no Clube Atlético Mineiro. Negociações avançadas para se tornar a mais nova contratação, que pode se tornar até mesmo um presente de Natal para a massa atleticana. Tá curioso para saber disso e muito mais informação? Possível saída de Hulk, Guilherme Arana, vinda de Capixaba, numa renovação completa na lateral esquerda. Muita informação do nosso galão nesse corte aqui. Chega mais, quero deixar os créditos à TV Band Minas, link na descrição. E bora pro programa conferir o HG e os comentaristas dos Donos da Bola, trazendo as últimas do nosso galão, Mercado da Bola. Antevéspera de Natal, com uma saraivada de informações a partir de agora. De jogador que está chegando, que pode ser o presente de Natal da torcida atleticana. De jogador que pode ser o presente de Natal da torcida do Cruzeiro, de jogador que está saindo, de destino que podem ter dois jogadores do Atlético, mas um deles, o negócio começou a se encaminhar e ninguém deu essa informação, pelo menos eu acho que não. Então vamos falar de tudo isso, atualizar o mercado da bola a partir de agora, na tela da Band. E a gente, inclusive, já começa falando da bomba de agora há pouco. Estávamos lá no Band News na área, na Rádio Band News. Hoje, gente, o programa é muito bom, viu? De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. E aí, eu troquei mensagem com uma pessoa do Atlético hoje mais cedo. Falei, pode ter um presente de Natal? Essa pessoa me acordou pela manhã me fazendo uma pergunta e eu devolvi com uma outra pergunta. Pode ter um presente de Natal, torcedor atleticano? E essa pessoa me disse, pode. E não é que minutos depois o colega Frossar, juntamente com o Lobão, são dois caras que eu adoro, que são muito sérios, apuradores, eles deram a informação de que o Renan Lodge estaria negociando com o Atlético. Está negociando, trocando minutos, e o anúncio pode acontecer entre amanhã e dia 25, que é o Natal. E nós estamos mostrando imagens aí. E o Thiago Fernandes foi atrás da informação, falou com pessoas ligadas ao Renan Lodge, uma baita de uma contratação, uma grande contratação que deve ser anunciada entre amanhã e o dia 25. Que presente de Natal para a torcida atleticana, hein, Thiagueira? Presentaço de Natal, HG, boa tarde para você, a todo mundo que está nos assistindo. HG, e eu conversei com o empresário dele, o Pablo Miranda, que me confirma a negociação. E me confirma também que está evoluindo bem. Então, existe essa possibilidade, de fato, do Renan Lodge chegar ao Atlético nessa temporada. Então, o Atlético está aí negociando 5 anos de contrato, até dezembro de 2030. O Renan Lodge pode ser, então, o novo reforço do Atlético. Situação bem avançada e o jogador muito próximo de ser anunciado como novo reforço do clube. Só para que o torcedor se lembre, o Renan Lodge estava na Arábia Saudita, eu não lembro agora exatamente. Al Hilal, né? Estava no Al Hilal e ele solicitou a rescisão de forma unilateral porque ele não foi utilizado, não foi inscrito no campeonato local. Então esse é o motivo para ele ter solicitado essa rescisão unilateral com o Al Hilal da Arábia Saudita. E aí eu não sei como é que isso se desenrolou, se ele já obteve já está com os direitos econômicos de posse dele. Se ele tivesse, seria uma contratação 100% gratuita por parte do Atlético e, convenhamos, um baita lateral esquerdo pro Galo pensando em 2026. Não, eu já dou Pode ir. Não, que não tem dessa não. Você quer formalidade, não é o lugar. Não e outra coisa. Boa tarde. A lei do idoso vai ser respeitada. Por que você tá bombado? Você tá tomando o quê? Nada, malhando bastante. Malhando é o cacete. Você tá enchendo o rabo de Monjaro. Tô não. Monjaro emagrece, pô. Então, e aí você vai pra academia, você tá usando hormônio, sua voz tá afinando. Não, tá não. O que tá acontecendo com você? Normalmente a voz engrossa, orelha. Não, depende. Em mulher a voz engrossa, em homem a voz afina. Não, em homem cai o cabelo. E o seu, tá cada vez menos. O meu menos. já caiu tem muito tempo. Mas não é aquela oportunidade de mercado, que aí fala que vem de graça, mas tem que pagar a luva, aquele salário astronômico. Então, e a oportunidade de mercado também é igual o Biel, né? Que a oportunidade de mercado ficou cara pra caramba. Só um ponto. Eu não sei se o time que você tem do... Não, esquece. Deixa o Galante comentar o Lodge, depois eu falo.
Então fala do Vou te lote mandar no primeiro aí. WhatsApp. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Conta. Um baita presente de Natal, hein? É. Porque o Renan Lodge é altíssimo nível, é seleção. Não, você vai entender porque Você vai eu vou dizer falar que isso. não? Não, você vai entender porque eu vou falar isso. desânimo. Boa tarde a todos de casa, pessoal do estúdio aqui. Não, é pelo seguinte, ele é um grande jogador, né? E quanto a isso não se discute, seleção brasileira, Copa do Mundo, tudo mais. Mas é só um detalhe. Eu só espero que, junto com ele, venha o famoso volante. Volante que não vem. Porque né? o Atlético, necessariamente hoje, ele não precisa de um lateral esquerdo. Hoje, o Atlético tem um lateral esquerdo, que é o Arana. O HG deve trazer informação aí pra gente Não, entender. o Thiago já deu esse desgraçado, O que já vai sabe de acontecer tudo. com o Não, Arana. pode me falar. Né? Porque, tudo bem, o Arana tá aí, o Renan vem, vai ser uma disputa de posição ali, ou então talvez o São Paulo pode mudar posição, porque o Arana não vem jogando também muito como lateral esquerdo, né? Pode ser que o São Paulo queira colocar uma dobradinha com os dois ali, não sei. Eu sei o seguinte, ainda não é a prioridade do Atlético. A única coisa que me preocupa é isso, é uma baita contratação, que não gastem todo o dinheiro Nele, né? com nele, porque o Atlético tem outras prioridades. Vai mudar o patamar? Vai, mas isso também pode ser uma sinalização aí que o Arana não vai ficar, né? E aí nós vamos começar a entender um pouco esse tabuleiro de xadrez do São Paulo aí. Vamos, ó, e aí o tabuleiro é o seguinte, Garcês. O Renan Lodge, então, Peraí. Pô, mas ainda tem uma Tem confusão aí, outro viu, cara que tá Everton? querendo levar. Peraí, tem duas bombas aqui, ô gente, vocês precisam... Eu dou conta mercado, não, hein? é o mercado. Que programa é esse, ué? O telefone não para de vibrar, não, você não vibrar, pois não. Não, que ainda tem uma confusãozinha em relação ao Renan Lodge do clube saudita, né? que falou é? que vai até as últimas consequências para não permitir essa saída dele. Então tem que ver direitinho, está parado, mas deve estar, né? O Atlético não ia estar negociando se o cara não tivesse parado judicialmente. Então, né? o corpo jurídico do Renan Lodge do Atlético, obviamente, sabem o que estão fazendo, né? Agora, vamos lá, atenção, é muita coisa para minha cabeça. Então, o Renan Lodge para ser anunciado pelo Atlético. Aí as pessoas estão assim, tá, mas se o Renan Lodge está vindo, para onde está indo o Arana? Eu falei hoje na rádio, pô, será que vai jogar pelo meio? Aí não, tem clube interessado no Arana e em outro jogador do Atlético. Então o Atlético pode perder, entre aspas, pode ceder 2 jogadores para um mesmo clube. Qual é o clube, Thiago? É o Fluminense, viu, HG? E quais são os jogadores? E eu vi vocês conversando sobre isso na redação. E, cara, eu acabei de conversar com uma boa fonte que eu tenho do meio do futebol. O cara me confirma que Guilherme Arana e Hulk são nomes que agradam o Fluminense. E que o Fluminense quer a contratação dos 2 jogadores que pertencem ao Atlético. Tanto o Guilherme Arana quanto o Hulk. O Fluminense quer o Guilherme Arana, o Fluminense quer o Hulk. E já existe uma conversa do Fluminense com o Atlético pensando nessas 2 negociações. O Fluminense quer os 2 jogadores, quer levar os 2 lá para as Laranjeiras. Pô, então tá aí. Ô Garcês, que loucura que... E de repente o negócio explodiu. E de repente, no mesmo dia, o Arana pode sair para o Fluminense, o Hulk pode sair para o Fluminense, o Renan Lodge vindo para o Atlético, e chega mais uma agora. Que diz respeito ao Capixaba. Uai, que esse Falou dia, que, ó, com a saída do Arana, o Capixaba fecha com o Atlético. Jesus amado. Quente? Chegou aqui agora. Cara, vou Com a falar. saída do Arana, o Capixaba viria para O cá. Atlético vai ser irretocável na reposição da lateral esquerda se fizer isso. Renan porque- Lodge e Juninho Capixaba. Até porque a ideia que passa quando você fala assim, tá saindo Arana, pode sair Hulk, os remanescentes da temporada de 2021, eles estão indo embora. Eles estão indo embora. Quer dizer, a limpa que tinha que ser feita já no ano passado, está começando a ser realizada, se realmente concretizar essas coisas. Então aqueles jogadores, os cabeças do elenco, eles estão saindo. Se for realmente concretizar isso, que eles foram O sair. futebol chegou a hora que precisa oxigenar, né? Mas mudar ares, né? E Há um tudo. desgaste também, acontece muito. Você já trabalhou em clube, você sabe como que acontece. Um desgaste de Natural, convivência um mesmo do desgaste jogador. natural. Eu sinceramente, eu não lamento. Veja bem, não estou dizendo que eles não possam se dar bem em outros clubes e que se ficassem aqui não renderiam. Mas há uma tendência de queda no futebol do Arana. O Arana, para marcar, é uma lástima. Com a bola nos pés, ele sabe o que fazer. Sem né? contar as lesões. Há uma tendência de queda e há uma tendência de queda no futebol do Hulk. Eu não Talvez desprezo... mudança de ares, ele vai até desenvolver aquele futebol que ele desenvolveu no Aí Atlético, tá né? tudo bem, cara, tá tudo bem. Se o cara não tá à vontade aqui, se pinta uma proposta, então que vá. O Galante acha que no Fluminense ele não joga. Eu acho que não.
O Galante acha que no Mas eu acho Fluminense que o no Hulk não Atlético joga. também com o São Paulo ele não joga eu também, acho que no galera. Brasil ele não joga em outro time. Então ele iria, se fosse pra sair, iria pra MLS. Estados então. Unidos, Arábia, eu acho que o Hulk não ia jogar. O Hulk, eu acho que é um cara que tem muito brio, Arana. Arana, eu tenho a E cara. ele vai querer mostrar futebol em qualquer lugar que ele estiver. Mas não é isso, gente. É porque eu já conversei com pessoas ligadas ao Hulk e falam que ele preza muito toda a história que ele construiu no Atlético. Porque ele já teve proposta de outros clubes, inclusive clube grande que é rival do Atlético. E que ele falou que não abriu negociação porque ele tinha essa preocupação. Por mais que fosse vantajosa, muito mais vantajosa financeiramente na época para ele vir, isso foi em janeiro desse ano, ele não abriu porque ele não queria manchar essa história. Eu não imagino que agora, que ele está nessa reta final, cara, que ele vai fazer uma coisa dessa. Mas eu o acho Fluminense é um complicado. rival do Atlético? Mancharia a história do Hulk jogar no acho que Fluminense? não. Cara, não sei se pro torcedor do Atlético, que ele ainda tem contrato de 1 ano, para muitos torcedores ele sair antes de fechar esse ano do Atlético. Mas e se o clube não quer ele? Cara, Se o clube peraí, não vê mais ele encaixado no elenco, entendeu? Eu entendo todo o carinho que o torcedor tem com o jogador. Mas, cara, tem que desapegar, né? Futebol é mais profissional. claro. Ah, o Hulk foi importante. Foi pra cacete. Ninguém tira isso do Hulk. Foi campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, finalista de Libertadores, semifinalista de Libertadores, vice-campeão de Sul-Americana, vice-campeão de Copa do Brasil. Cara, eu não vou chegar aqui e falar um A da história do Hulk no Atlético. Só que, velho, tem que acabar, bicho. E passa. O torcedor ficar chateado com o cara aí pro tá tudo Fluminense. bem. O Fábio- Deixa o cara aí, velho. O Fábio tá Fábio no lá. Fluminense, Outra gente. coisa, cara, o Dudu Bachola foi ídolo do Palmeiras. Baixou no Cruzeiro, hoje tá no Tá Atlético. E bem no É Atlético. futebol, é Tá profissionalismo. tudo bem. Cara, né? O Keno foi um jogador importantíssimo aqui no ano de 2021. Foi Fluminense. pro Fluminense, jogou, explodiu lá. Não, mas tá lá. Mas então aonde fica esse discurso da diretoria do Atlético que ele só sai se ele quiser? Você Não, fala mas quem? isso é proteção, isso é blindagem. Não, você fala do Hulk? Não, mas Isso é peraí. blindagem. Ele só sai se ele quiser. Ninguém tá dizendo que ele vá sair. O que nós estamos dizendo é que o Fluminense está interessado. Inclusive a informação partiu de lá do Rio, né? Isso. Partiu do Rio. Então é o seguinte, ô Brax, nós estamos querendo o Hulk aqui. Qual a situação dele aí? Cara, a situação dele é que ele tem contrato até o final do ano que vem. Ah, não, mas a gente quer. Mas então vai lá e trata com o cara, se ele quiser sair. Agora, uma coisa você pode ter certeza. Se o Hulk chegar, Garcês, e disser pro Paulo Brax, seu Brax, a proposta do Fluminense me agradou. O Paulo Brax vai dizer para ele, em nome dos donos do clube, seu Hulk, obrigado pelos relevantes serviços prestados. Você é ídolo da massa, mas vai com Deus. E vai continuar sendo. Não, né, tudo bem. gente? Isso não vai deixar de ser ídolo, não, gente. Vai. O HG, isso eu concordo não deixa com ele você. falar. Ronaldinho cara. Gaúcho saiu. É porque eu O que queria você só deixou de ser entender, ídolo do desculpa, é porque eu Atlético? só queria entender o seguinte. Você imagina que se fosse o contrário. Se chegarem primeiro no Atlético Fluminense, fizer uma proposta, e o Atlético topar, você acha que o Atlético vai lá no Hulk e fala, ô Hulk, nós temos uma Vai, mas eu proposta. acho que vai. Você acha? Acho. Vai sim, Alan. Assim como se o Hulk tiver uma proposta, se forem nele primeiro, ele chegar no Atlético, alguém vai ter que iniciar Não, é essa porque o Atlético mexida. tá colocando pra todo mundo que ele só sai se ele quiser. Cara, tá confortável a situação. O que eu tô querendo dizer é mas que eu é não isso acredito aí. nisso que o Atlético tá falando. Não, tô tudo deixando bem claro aqui. Por Eu não exemplo, acredito a situação- nesse discurso do Atlético. A situação do entendeu? Vitor Hugo, 2 anos de contrato, um zagueiro de 34 anos. Eu acho que é muito para um zagueiro de 34 Sim, anos. Ah, demais. mas você defendeu ele o ano inteiro. Peraí, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu, por exemplo, eu defendi a contratação do Júnior Santos e do Rony, mas eu questionei os valores. Eu questiono 2 anos de contrato para um zagueiro de 34 anos, que já não é tão veloz mais. Ah, mas você falou que ele chega, farda e joga. Então, ele chegou, fardou, jogou, rebolou, errou o pênalti e hoje está aí, com a possibilidade. Mas 2 anos para um zagueiro de 34 anos é muito, né, não, E Garcia? estranho o Bahia querer se desfazer de uma forma assim, tão simples para ele. Ah, não quero o jogador, não quer. O Bahia não quer, o Rogério Ceni não Porque quer não o tá nos jogador. planos, né? Não serve pro Bahia, serve pro Atlético? Cara, isso... Serve. Acontece. Né? Então, o cara mas- veio cá e adaptou. Mas pro Vitor Hugo estar no Atlético hoje com um contrato de 2 anos, cara, ele não pode ser um zagueiro titular do Atlético. O Atlético tem que olhar melhor para esse sistema. O Lianco vai voltar, quando é que ele volta? Ah, é, na metade do Cara, ano. metade do ano. E numa muito lesão, tempo. você sabe, tendão de Aquiles é uma até desgraça, né? voltar mesmo. Voltar ele vai começar, mas aí volta, sente uma coxa. Não no final do pode tempo. manter, por exemplo, o Alonso é um zagueiro que, obrigado pelo serviço prestado, não dá mais. Zagueiro lento. Qual a valência do Alonso? Conta aí pra mim. Jogo aéreo, fraco. Defensivo e ofensivo. Passe. Passe. Vai jogar de volante então, de meia, de 10, ué. Zagueiro é zagueiro. Enquanto o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, que é um monstro, vai lá e busca o Vitão do Internacional. Daqui a pouco nós vamos falar disso, que é um zagueiraço.
vai ficar com uma baita de uma dupla de zaga. E o Atlético tem um problema no meio da temporada, que é quando termina o contrato do Juan Tressoldi, que está fixado em 4 milhões de euros, que é muita grana Não dá pra para um pagar jogador também. como ele, um zagueiro de 26 anos, que o Atlético não deve comprar. E aí o que vai acontecer? Eu estava vendo hoje as datas da janela, né? Vai terminar o contrato dele, a janela abre na 19ª rodada. Então, quer dizer, ele pode jogar o primeiro turno E depois ir embora. e depois ir embora. Pois é, E aí não você vai tem que comprar. contratar um outro zagueiro Mas- para o segundo turno. A não ser que o Atlético queira fazer uma composição com o clube. Ó, tudo bem, vocês estão querendo o Suassoro tanto, fala, olha, vamos ficar com Você ele mais... apostaria que o Tressoldi fica ou sai na KTO? Não, se for só até depender de contrato, de comprar, o atleta não vai comprar. Galera, que baita informação, hein? Renan Lodge, sim, é um baita lateral. Então, meus amigos, né, possivelmente fechando com o Galo, estará vindo livre, com passe livre no mercado. Mas, para compensar isso, né, meus amigos, nem tudo são flores. Provavelmente o Galo vai ter que embolsar um salário bem alto. E isso também justifica a saída do Arana, porque também o Arana recebe um salário muito alto. Então não dá para você ter Renan Lodge e Arana juntos no mesmo time, porque, né, a gente sabe aí que fair play financeiro vai ter muita complicação aí pro nosso Galão, fora que o Galo já deve no mercado, né, meus amigos? Então, provavelmente sim, a Arana estará deixando o Galo, né? Olha, vou te falar, hein? Capixaba e Renan Lodge na lateral esquerda do Galo, meus amigos, é isso aí. Se ontem, né, a gente ficou um pouco frustrado pela renovação do Vitor Hugo, né, possivelmente será novo reforço do Galo, tá quase tudo certo, né, vai assinar 2 anos de contrato, né, o zagueiro do Bahia, que vai vir aí com seu contrato rescindido. Se bater algumas metas, o Galo terá que reembolsar um valor aí ao Bahia, né? Então é isso aí, meus amigos, uma baita contratação. Renan Lodge vindo aí do futebol árabe, né, meus amigos? Então é isso aí, cara, torço para que chegue e jogue muita bola. Cara, ex-seleção, então acho que no futebol brasileiro aqui deita, viu? Deita, tomara que possa ajudar muito o nosso Galão. E meus amigos, trazendo a informação, Renan Lodge, meus amigos, tem só 27 anos. Sim, Renan Lodge é de 98, meus amigos. Então, é um lateral aí que tem bastante rodagem, né, pela frente, né? Então, isso também pode explicar aí um contrato mais longo com o nosso Galão, né? Então, é isso, meus amigos, torçamos para que tudo dê certo e Renan Lodge seja o novo reforço do nosso Galão, juntamente aí com Capixaba. Para mim a Arana também já deu, né? Muito obrigado pelos serviços prestados. E é isso, massa atleticana. Gostou da notícia? Quero saber a sua opinião. Comente nos comentários, deixa o seu like, se inscreva. Tá agitando o mercadão do Galo, hein? Vamos torcer para que chegue muita contratação de alto nível, principalmente, né, aquele reforço no meio de campo que faltou pra gente nessa temporada de 2025. Vamos ver se esse volantão de pegada, de presença, chega pra temporada do ano que vem, hein? Já tá passando da hora, hein, Galão? Forte abraço, massa. Fui!